Olá pessoal, eu sou o jornalista Willames Júnior. Sejam bem-vindos ao Pod News de hoje. No episódio de hoje vamos falar sobre os respiradores que não foram entregues aos estados do Nordeste em uma parceria que foi feita com o Consórcio Nordeste. Vamos falar sobre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e muitos outros assuntos. Então vem comigo que o Pod News de hoje está começando, hein? É o seguinte, a primeira notícia do Pod News de hoje é que a Justiça determinou o bloqueio dos bens da empresa que deixou de entregar respiradores comprados pelo Consórcio Nordeste para os hospitais dos estados nordestinos. A decisão foi tomada após ação aberta pelo Consórcio Nordeste contra a empresa Hampshire. Os estados gastaram mais de 48 milhões de reais na compra dos aparelhos, com pagamento antecipado, que tinham a intenção de atender às necessidades dos estados durante a pandemia do novo coronavírus. A compra foi realizada em conjunto. A Hampshire afirmou que os equipamentos fabricados na China apresentavam problemas e que ofereceu respiradores produzidos no Brasil e testados pela Anvisa e mais baratos, mas que não foram aceitos pelo consórcio. Segundo eles, caso fosse feita a substituição, seriam entregues 400 respiradores e não 300 como combinado. A empresa ainda declarou que não vai recorrer da decisão porque já havia acordado a devolução do dinheiro, que será feita nos próximos dias. Depois disso, os bens deverão ser desbloqueados. Ou seja, agora não é momento para se preocupar em pegar respiradores da China e ter a preocupação de se eles funcionam ou não. Tem que ser um negócio efetivo. Se foi contratado um serviço, ele tem que servir, ainda mais no meio de uma pandemia. Uma região brasileira tão carente quanto a região do Nordeste precisa de assistência. E aí quando vários estados da região se mobilizam para fazer uma compra em conjunto, e a empresa alega que os produtos não estavam em bom estado, que não poderiam servir e que iriam entregar outros produtos, fica uma coisa totalmente desconexa, porque o acordado foi uma coisa e estão fazendo outra. E não é momento para isso. Convenhamos. E eu vejo muita politização em algumas outras ações que vêm acontecendo. Porém, não é momento para isso, não é momento para nada disso. O momento é de se mobilizar e fazer o certo. Se o contratado foram os respiradores vindos da China, que trouxessem os respiradores da China, porque aí as pessoas vão ter que esperar. E aí, será que as pessoas vão aguentar esperar? Tem muitos estados do Nordeste que as pessoas estão com coronavírus e essas pessoas não podem se dar o luxo de esperar. E aí, como fica a situação dessas pessoas? É complicado falar sobre isso, mas temos que tocar na ferida, temos que falar sobre o assunto, temos que bater nessa tecla. Não é momento de politizar, não é momento de esperar. O momento é de fazer o certo, de fazer o justo e de entregar tudo em mais perfeito estado, porque saúde não tem preço. E muito bem, após isso, vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje, que é uma notícia boa, pessoal. Certo? Uma criança de 10 anos em tratamento de câncer se recuperou da Covid-19 aqui na Paraíba. O nome dele é Anderson, mora na zona rural da cidade de Água Branca, no sertão da Paraíba, e em dezembro de 2019 foi diagnosticado com câncer. Ele esteve em João Pessoa para uma cirurgia, passou alguns meses internado no Hospital Napoleão Laureano, mas quando ele teve alta,
recebeu a notícia de que havia testado positivo para a Covid-19. Abre aspas para o que a mãe de Anderson, a Elizabeth Araújo, falou. Para mim seria impossível a recuperação por causa da fragilidade dele, da imunidade muito baixa, mas desde o início do tratamento ele foi apresentando melhoras e nos surpreendeu, fecha aspas. Esse foi o relato da mãe de Anderson, a Elizabeth Araújo. Anderson se recuperou da Covid-19 no último sábado, dia 30 de maio, quando recebeu alta do Hospital Municipal do Valentina, em João Pessoa. Abre aspas para outro relato da mãe de Anderson. Você que pode ficar em casa, fique em casa, porque Anderson contraiu essa doença em busca da saúde, da qualidade de vida. E você pode contrair em busca de algo que você pode ficar sem. Fecha aspas, ressaltou a mãe de Anderson. Ou seja, ela tem total razão. Algumas pessoas estão transitando pelas ruas, não falo apenas de João Pessoa, falo do Brasil inteiro. Falo do Brasil inteiro e pessoas transitando sem a mínima necessidade. Algumas pessoas estão para vender produtos não essenciais e aí essas pessoas deveriam esperar um pouco, mas também se entende o lado de que essas pessoas, não é? Elas têm o auxílio emergencial, mas não é o suficiente para pagar suas contas. O auxílio é apenas R$ 600. E aí quando chega pagamento de água, pagamento de energia, pagamento de feira, no geral, os R$ 600 não dá. E aí, isso daí é responsabilidade do governo federal, que nesse quesito não cumpre a sua parte. Talvez para pressionar as pessoas a quererem a volta dos trabalhos, e o presidente Jair Bolsonaro visando a retomada da economia. Muito bem, pessoal, vamos para a próxima notícia do Pod News, que é o seguinte: a polícia vai apurar se a presença de bandeiras com símbolos também usados por neonazistas foi o estopim para confronto entre manifestantes pró-democracia e pró-Bolsonaro neste domingo, dia 31 de maio, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro exibiram na Avenida Paulista bandeiras pretas e vermelhas, com o tradicional símbolo ucraniano, que também são adotadas por grupos de extrema direita e até neonazistas. Porém, isso não significa que a bandeira seja neonazista. De acordo com a polícia militar, o grupo em prol da democracia foi provocado pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e reagiram às provocações. O grupo pró-Bolsonaro pedia pautas antidemocráticas como intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional e o fim do Supremo Tribunal Federal. Pautas totalmente fora da realidade. Porque a partir do momento em que você pede o fim do STF, você pede o fechamento do Congresso, é assim que se inicia uma ditadura. Foi assim que se iniciou a ditadura de 64. Então, instaurar uma ditadura no Brasil é relativamente fácil. É relativamente fácil. Mas você vai ter que lidar com as consequências pós-ditadura. E é com isso que alguns manifestantes não contam. Porque se a ditadura se concretizar, o que vai acontecer? O dólar vai ficar lá em cima, o desemprego vai subir, as pessoas vão ficar desesperadas, vai haver um aumento no índice de violência. Além do aumento no índice de violência, o real vai desvalorizar. Países da União Europeia não vão querer comercializar com o Brasil. Países do continente asiático também não. Outros países da América do Sul
fecharão fronteiras com o Brasil, não deixarão que brasileiros entrem em seus países. Então vai ser um caos total se o Brasil voltar a viver uma ditadura. Algo que muitas pessoas não querem, porém poucas pedem. E aí o que acontece? Os manifestantes do presidente Jair Bolsonaro, a princípio, foi aquele nicho de pessoas que apoiavam a Lava Jato, que estavam contra Lula, que estavam contra a corrupção. Houve um movimento de moralização no Brasil, e aí as pessoas tiveram Sérgio Moro como um herói nacional, tiveram Sérgio Moro como um grande homem que fez a diferença no país, que combateu a corrupção. E aí o que acontece? Sérgio Moro virou político também, não é? Ao entrar na política. Ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, aliás, ex-ministro. Ele saiu alegando que o presidente estava interferindo na Polícia Federal. E aí, após a saída de Sérgio Moro, Moro ele falou sobre várias irregularidades do governo do presidente Jair Bolsonaro, fez algumas acusações e agora está tentando provar que está correto. Então a direita se divide entre pessoas que acreditam em Sérgio Moro, que são pessoas da direita light, vamos dizer assim, pessoas que têm alguns pontos de vista parecidos com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas que pela extremidade dos atos do presidente, por tudo que é defendido por apoiadores do presidente, essas pessoas se afastaram do movimento. Então a direita rachou e aí os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, em sua maioria, são pessoas que defendem pautas antidemocráticas, são pessoas que participam de uma ala mais radical e que os discursos inflamados de Bolsonaro influenciam grandemente a opinião dessas pessoas e se reflete nas atitudes delas. Muito bem, o Pod News de hoje vai trazer a próxima notícia, que é o seguinte: em entrevista à Globo News, neste domingo, dia 31 de maio, o ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que manifestações contra a democracia são inconstitucionais, criminosas e devem ser repudiadas e punidas. Os protestos em Brasília começaram na noite de sábado com mascarados segurando tochas em frente ao STF. As manifestações continuaram ao longo do domingo e contaram com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas para o que Gilmar Mendes disse. A mim me parece que isso precisa ficar muito claro. Manifestações antidemocráticas, elas não são apenas inconstitucionais, mas elas se revelam criminosas e têm que ser repudiadas e punidas. Fecha aspas para a fala de Gilmar Mendes. A mobilização de apoiadores bolsonaristas para tentar acuar o Supremo teve efeito contrário. Fecha aspas. Isso não nos intimida. Fecha aspas, ressaltou Gilmar Mendes. Há forte preocupação no entorno de Bolsonaro com o avanço do chamado inquérito das fake news, que apura ameaças e ofensas ao Supremo. Muito bem, o Gilmar Mendes, que está defendendo o que é dele, não é? Participa do STF. O STF não é influenciado por apelo militar, por apoio popular, porque não existe uma eleição popular para colocar membros no STF. Então as atitudes dos membros do STF não são influenciadas pelo que a população acha. Então pode-se criar um lobby, um cenário em que o STF é vilão, em que o STF é herói, que eles não devem
nada de satisfação ao povo, no sentido de, se começar uma pressão popular contra atitudes do STF, eles não vão sair, eles não vão ter nada, não vão ter nenhum problema. No máximo vai ser só opinião e pronto. Então, Gilmar Mendes, ele defendendo o STF, defendendo o que é dele, dizendo que o inquérito da fake news, dizendo não, o inquérito da fake news tem muitos integrantes que são suspeitos de disseminar fake news. Um deles é o jornalista Alan dos Santos, que tem o blog Terça Livre, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Tem políticos também envolvidos nesse inquérito. E aí, que se investigue, e se for mostrado que os membros bolsonaristas têm culpa, que respondam por isso, porque ninguém merece fake news. Mas uma ressalva para esse inquérito é que não deve se fazer inquérito apenas porque manchou a imagem do STF. Deve-se fazer inquérito, deve-se apurar situações, deve-se apurar informações também que vêm sendo disseminadas sobre a cloroquina, deve-se apurar tudo o que envolva o presidente Jair Bolsonaro, o governo dele, coisas que são a favor, coisas que são contra. Ou seja, além do coronavírus, estamos vivendo uma guerra de informações dos dois lados. E aí eu não estou acusando ninguém, não estou dizendo que lado A ou lado B é culpado, mas dos dois lados existem fake news. Então temos que ter cuidado nas informações, temos que apurar as informações e condenar os responsáveis pelas fake news, porque aí não pode ficar por isso mesmo. E só porque manchou a imagem do STF vai responder, tem muita coisa pior acontecendo. E para ressaltar uma coisa, isso daí do pessoal com tocha, pessoal mascarado assim, me lembrou a Idade Média. Esse protesto me lembrou a Idade Média, porque era assim que o pessoal na Idade Média protestava, era assim que eles estavam se mostrando contra alguma atitude, contra algum posicionamento de determinada pessoa. Então, além do retrocesso que o governo Bolsonaro vem fazendo, no sentido de ter direitos da população que são negados, políticas assistencialistas estão sumindo aos poucos, ainda tem esse retrocesso que parece que estamos novamente na Idade Média. Então é complicado. Enfim, vamos falar de outra notícia aqui no Pod News de hoje, que é o seguinte: o infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho, fez um alerta nesta segunda-feira para o risco que representa o afrouxamento das medidas de isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao Bom Dia Rio da TV Globo, ele afirmou que teme uma explosão de casos caso isso ocorra, e destacou o aumento do número de mortes em domicílios. Ele disse que não é para abrir mais, é para fechar mais. Ele frisou isso e, de acordo com Medronho, a queda do número de internações não significa que o número de mortes pela Covid-19 esteja em queda. Se as internações diminuíram, por outro lado, nós temos visto um número de óbitos domiciliares. Ou seja, pessoas que estão com a Covid-19 não vão para o hospital e acabam morrendo em sua própria residência. As pessoas não vão porque são muitas pessoas, é uma aglomeração muito grande no sistema de saúde. O sistema de saúde está muito afogado, está cheio de pessoas com muitos problemas, e agora tem o coronavírus. Voltando aqui, pessoal,
Minha filhinha Luísa estava querendo participar da gravação, mas continuando o raciocínio, pessoas com coronavírus morrem em sua própria residência e aí elas não vão para locais que podem tratar, porque quando as pessoas têm sintomas leves, qual é a orientação? A orientação é você ficar em casa, beber muita água e não sair para nenhum lugar. E se tiver alguém com você, você também, essa pessoa também fazer o mesmo e, se possível, pedir para um familiar trazer alimentos, essas coisas e não entrar em contato com quem está com o coronavírus. Então é complicado porque o sistema de saúde está quase em um caos. E aí muitos países que cumpriam direito o isolamento social, agora estão tendo shoppings liberados, estão tendo restaurantes liberados, estão tendo vários serviços liberados para que a população usufrua deles. Então, o Brasil teve esse problema porque, em primeiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou contra o isolamento social. Ele disse em um dos seus pronunciamentos que o coronavírus era uma gripezinha e que, devido ao seu histórico de atleta, isso não iria lhe afetar. O guru do governo, ou seja, uma pessoa que é muito influente no governo Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, que se auto-intitula filósofo, ele disse que o coronavírus não existe, ele é terraplanista, ele acredita que a Terra é plana e não redonda, e disse que o coronavírus é uma invenção, que é a mídia deturpando as coisas. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o Renan, também falou que é só uma gripezinha, pegou, passou. Então, quando um líder de Estado, um chefe de Estado, não se preocupa, não tem a devida preocupação com o coronavírus, imagina a população. Então, isso daí, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, de apoiadores políticos e o posicionamento de seus filhos que também estão na política contra, vamos dizer, levar a sério o coronavírus, dizendo que é apenas uma gripe, que não é nada demais, e aí acabou dando nisso, não é? Uma explosão de casos, pessoas querendo sair de casa, os cidadãos quase numa guerra civil. A Gaviões da Fiel ontem, como eu falei aqui, eu não tinha citado a Gaviões da Fiel, estou citando agora, foi quem entrou em confronto com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e ao entrar em confronto, eles estavam defendendo pautas democráticas, nada mais justo. E aí muitas pessoas podem dizer assim, mas são torcida organizada. Torcidas organizadas têm o direito à sua opinião, todo mundo tem o direito à sua opinião, principalmente a democracia. O Corinthians é um time conhecido pela luta à democracia. O estilo de ideias dos corintianos tem isso, não é? Como base a democracia, o respeito pelas diferenças, pela cor de pele. Apesar de não ser corintiano, admiro esse histórico que o Corinthians tem e propaga para os seus torcedores na luta contra o fascismo e contra a liberdade de expressão. Pessoal, eu vou dar aqui a próxima notícia do Pod News de hoje, que é o seguinte: estamos falando sobre o coronavírus, aglomeração, porque em São Paulo, estávamos falando de São Paulo ainda há pouco, e em São Paulo, capital, nas ruas do Brás, no centro da cidade, registravam filas e aglomeração na manhã desta segunda-feira, 1º de junho. Um grupo de pessoas aguardava em frente a um centro de compras que estava fechado. Diversas pessoas circulavam com sacolas e carrinhos pelas ruas. Alguns comerciantes vendiam as mercadorias em calçadas.
Pelas novas regras da quarentena, os comércios só podem abrir após a apresentação do protocolo de higiene e segurança que deve ser enviado pelos setores à Prefeitura de São Paulo. Então, os vendedores vendendo de forma irregular produtos que não são essenciais, roupa nesse momento não é essencial, roupa nesse momento é apenas um acessório que as pessoas não estão precisando. Ninguém precisa de roupa nesse momento. Sabe o que precisamos? Precisamos é de saúde. Uma pausa aqui, pessoal. Então, voltando, precisamos é de saúde. Nós precisamos é que as pessoas comprem remédio para se prevenir. E qual remédio? Vitamina C. Não estou falando de cloroquina, não. Cloroquina, de acordo com vários estudos científicos, não resolve. O que podemos fazer é comprar vitamina C, comprar água mineral, comprar remédios que fortaleçam a nossa imunidade, que fortaleçam o nosso organismo, para que evitemos de pegar o coronavírus, tomar um suco de laranja, ter uma alimentação saudável. É muito importante para as pessoas que estão no grupo de risco e para quem não está também é importante se prevenir, ficar sempre atento, sempre de máscara, comprar álcool em gel para evitar que pegue o coronavírus. Então, essas pessoas vendendo as mercadorias no meio da rua é algo que não pode. A fiscalização tem que bater em cima disso. Se fosse um feirante vendendo as suas frutas, eu até entendia, mas vender roupas, acessórios, ninguém precisa de acessórios nesse momento. Eu até entendo o lado dos trabalhadores, porque o governo federal não fez a sua parte. Mas no lugar de roupas, o pessoal deveria vender alimentos, que é o que precisa no momento, e não roupas. E as pessoas deveriam ter a consciência de não formar aglomerações agora, pelo menos agora. Por isso que o Brasil, ele tá desse jeito, cheio de casos de coronavírus, cheio de pessoas doentes, pessoas morrendo. E aí, quando vem perguntar um motivo, ninguém entende. Mas o motivo é esse. As pessoas não respeitam a quarentena. O brasileiro tem um pensamento individualista, quer as coisas apenas do seu jeito, que apenas beneficie ele mesmo. Então não tem como combater um vírus tão fatal se não respeitarmos as orientações da Organização Mundial da Saúde. Não tem como. Então, pessoal, fica aqui esse apelo. Respeitem as orientações da Organização Mundial da Saúde. Muito bem, o Pod News de hoje vai ficando por aqui. Gostaria que vocês deixassem o like, comentem, compartilhem com amigos, familiares, conhecidos, o maior número de pessoas este vídeo, para que o trabalho daqui do Pod News cresça cada vez mais, porque a intenção daqui é falar sem papas na língua, comentar notícias com opinião, mas opinião de quem quer o bem do Brasil. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.